A negociação do Inter para manter Alexandro Bernabé no estádio Beira-Rio ganha capítulos definitivos. As últimas horas de negociação entre Inter e Celtic estão acontecendo e na segunda-feira o martelo deverá ser batido, depois de um dia onde muitas versões sobre as conversas apareceram. A gente fala também em relação ao mercado de transferências sobre um episódio de indisciplina envolvendo Johan Carboneiro, atacante que está na mira da direção colorada. Falaremos também sobre a reapresentação de um outro meia-atacante que pediu uma oportunidade para a direção do time e poderá ser aproveitado pelo técnico Roger Machado. O goleiro, que foi negociado com o Guarani de Campinas para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 3 de janeiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o principal assunto do dia, que envolve Alexandro Bernabé. O Inter está entrando nos momentos decisivos para o fechamento do negócio envolvendo o lateral esquerdo. E a sexta-feira foi de muitas informações em relação a isso e muitas versões também a respeito do tema. O pessoal do Globoesporte.com, meu colega, amigo Tomás Rames, por exemplo, publicou nessa sexta-feira que o Celtic havia rejeitado uma proposta feita pelo Internacional e que as conversas ainda estavam acontecendo, mas sem haver um desfecho ainda, ou uma proximidade de desfecho. Poderia a qualquer momento fechar, mas uma proposta havia sido rejeitada. Enquanto outros colegas noticiaram o encaminhamento da compra do Alexandro Bernabé. O que a gente tem de informação em relação a isso, tá? O que eu ouvi de pessoas do Inter, o que a gente ouve de pessoas do Inter é que o Inter está apenas aguardando o Celtic. O Celtic enviar documentos, o Celtic definir alguma outra questão que está pendente. A única pista que a gente tem pro lado do Inter é que o negócio está encaminhado, de certa forma está acertado, mas o Inter está aguardando um movimento do Celtic. Do lado do jogador, que tem um empresário inclusive viajando para a Escócia, o Juan Cruz Ogier, a informação que a gente tem é que o negócio travou para um acerto envolvendo o percentual que o Lanús tem em cima do jogador. O que não é um ponto que vai melar o negócio, mas é a última virgulinha que falta para a negociação fechar. Isto vem do staff do jogador. E que isso será resolvido pelo próprio empresário do jogador que está na Escócia para, enfim, fechar de vez essa negociação. A versão do Inter e do empresário dão um tom de que restam detalhes e que na segunda-feira provavelmente este último nó será desatado. Mas os valores, eles ainda estão um pouco nebulosos do que a gente ouve das fontes, tá? Eu relatei aqui há alguns dias a informação que veio da Escócia de que o Inter estaria pagando 4,5 milhões de libras para o Celtic, tá? Já hoje, por aqui, veio a informação de 4,5 milhões de euros, que é um valor bem menor, se a gente levar em conta a cotação, tá? O que se sabe é que vai ser mais de 30 milhões de reais. Quanto? A gente talvez tenha que esperar um pouquinho para entender qual o real valor, qual o percentual que o Inter está tendo, porque isso ainda está um pouco nebuloso. Mas há um encaminhamento de todas as fontes que a gente fala. Todas as fontes garantem que há um encaminhamento, que resta ainda uma definição do Celtic, mas que tudo vai ser resolvido na segunda-feira, não antes. O Palmeiras não está na jogada dentro do que a gente ouviu das fontes ligadas ao negócio. Muita gente fala, o Palmeiras chegou para fazer proposta. Não tem nada disso, por enquanto. Nada disso, por enquanto. Restam estes pequenos detalhes que ainda precisam ser vencidos para que o Inter possa anunciar de fato o Alexandro Bernabé. O que se sabe ele não estará na reapresentação do Internacional na próxima segunda-feira. O elenco se reapresenta na segunda-feira sem Bernabé, porque Bernabé ainda não é jogador do Internacional, por mais que o Inter esteja avançando para que ele possa ser, tá? Uma outra informação importante sobre outro jogador que está sendo pretendido pelo Inter para a próxima temporada, que é o Johan Carboneiro. Já gravei react dele aqui no canal, um atacante colombiano que joga no Racing. Ele não apareceu para treinar nesta sexta-feira no Racing.
E aí a informação do César Luiz Merlo, jornalista da TYC Sports, que diz que o Racing, inclusive, está informando que o Johan Carboneiro será punido. E o motivo para ele não aparecer para treinar é que ele quer sair do Racing. Ele quer sair do futebol argentino, ele tem sondagens do futebol brasileiro, o Inter foi uma das possibilidades, o Inter demonstrou o interesse pelo jogador e ele tá de saída do Racing mesmo. Nem treinar foi mais, arrumou uma bronca por lá que os caras estão tentando resolver, mas é um jogador que em breve deve buscar algum outro caminho no mercado de transferências, tá? Na tarde desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os reforços que o Inter busca no mercado de transferências. Uma lista de 4 reforços que o Inter busca: zagueiro, lateral esquerdo, centroavante e ponta. E eu explico o porquê dessas prioridades no vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira. É só conferir aqui no canal, tá? 2 informações importantes sobre jogadores que estavam emprestados e que estão retornando ao Internacional. Gabriel Barros vai se reapresentar no Internacional no dia 8 de janeiro, tá? Ele foi comunicado pela direção para se reapresentar no dia 8, não no dia 6 com os demais jogadores. O Gabriel Barros fez um movimento de pedir para a direção para jogar no Inter. Ele não quer ser emprestado, ele quer ter uma oportunidade com o Roger Machado, porque entende que pode dar uma resposta. O Inter não tem muito interesse em manter o Gabriel Barros no elenco, mas daqui a pouco ele joga a pré-temporada, início do Campeonato Gaúcho aí, que o Inter precisa de bastante jogadores e consegue resolver. Mas o pedido foi para ele se reapresentar no dia 8 e não com o restante do grupo. Vamos ver no decorrer da pré-temporada qual é o interesse do Inter em relação a esse jogador. E aí um atleta que voltou de empréstimo também e foi liberado é o Emerson Júnior. Ele estava no Atlético Goianiense, goleiro, que nem chegou a jogar pelo time principal do Inter, e ele rescindiu o contrato com o Inter. Rescindiu para que ele possa ter uma sequência de atuações. Ele vai jogar agora pelo Guarani de Campinas. Foi anunciado pelo Guarani de Campinas e não joga mais no Internacional, inclusive rescindiu o contrato com o Inter, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desse fim de semana. A gente tem Premier League neste sábado. Tottenham e Newcastle. Odd do Tottenham 3.55, empate 4.1, Newcastle 1.9. Aston Villa e Leicester. Odd do Aston Villa 1.32, empate 5.4, Leicester 9.5. Joga na KTO com responsabilidade, te diverte. A KTO é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!